vamos lá. Hoje a gente tem aqui a nutricionista Gabriela. A gente vai falar um pouquinho sobre imunidade, principalmente nesse momento assim que a gente está vivendo tantas situações. Eu acho que nunca foi tão importante a gente falar de qualidade de vida, né? De imunidade, de alimentação, de atividade física. Eu acho que existem prós e contras de tudo. E um pró dessa situação que a gente está vivendo é que as pessoas pararam para refletir. Como é que está minha saúde? Eu estou me cuidando, não estou, né? E rever alguns hábitos. O hábito da alimentação, por exemplo, é um hábito que a gente sempre tem que rever, né? Então, primeiro, agradecer aos seguidores da Mindset Comunicação que estão aqui nas nossas redes sociais, dizer que esses próximos dias a gente vai ter sempre um especialista falando um pouquinho com a gente, e hoje é a Gabriela. Então, eu vou deixar com a Gabriela, porque ela tem muito mais informação do que eu a respeito desse tema nutrição, e eu queria que ela primeiro se apresenta, Gabi, fala do seu trabalho, o que você faz, né, a sua especialidade, onde você atende, e depois você pode entrar no tema, tá? Obrigada, viu? Tá ótimo, Cíntia. Eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite. É uma honra, uma satisfação muito grande poder estar aqui com você, com todo o seu público, com o compromisso de trazer informação que vai poder colaborar, ainda mais nesse momento tão crítico que a gente está, né? Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, então. Deixa eu... Só ver aqui, que dá tudo certo. Prontinho. Foi, acho que foi. Foi. Então, me apresentar primeiramente, né? Eu sou nutricionista, eu sou formada pela Faculdade Arthur Serpa Neto, lá de Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro. Ela é junto com a Faculdade de Medicina de Petrópolis, que hoje é uma das faculdades que tem os melhores conceitos, né, perante o MEC. Tenho pós-graduação em suplementação e fitoterápicos pela Universidade Estácio de Sá. Estou fazendo pós-graduação em terapia Ayurveda pelo Instituto Naradeva Shala. Faço iniciação científica em psiquiatria nutricional pelo INCOR do Rio de Janeiro. Curso de interpretação de exames laboratoriais, que é uma visão funcional do Dr. Gabriel de Carvalho, que é completamente diferente da gente utilizar os valores de referência, a gente conseguir ter um olhar mais para o futuro daquele paciente do que uma ação mais imediata. Então, a gente consegue, através do exame, conseguir identificar quais são os riscos de vir a ter alguma determinada doença. Então, é bem bacana também. E tem a formação nos 4 pilares da saúde pela do Vida Veda. Eu trabalho principalmente com alimentação natural, faço transição para alimentação vegetariana, vegana, mas o meu foco mesmo é alimentação natural. Trabalho também com a suplementação, com fitoterápicos, na nutrição clínica e esportiva. Faço um trabalho também aqui na cidade de São José dos Campos com o Instituto Athlon, que é um instituto de para-atletas de alto desempenho, e é bem bacana esse trabalho, então também faço essa atuação junto à nutrição esportiva. O meu consultório fica lá no Elbor Office, quem é daqui de São José conhece, é ali na São João, mas vocês conseguem me encontrar nas minhas redes sociais, que já eu divulgo para vocês, todas, vocês me encontram facilmente, lá vocês conseguem entrar em contato, faço atendimento online também. Então vamos falar sobre essa relação da nutrição com o sistema imunológico. Devido a essa pandemia pelo Covid-19, esse é um assunto que veio muito à tona, gerou-se muita necessidade da gente colocar esse olhar para a nossa saúde, o que eu realmente estou fazendo para que, já que eu não consigo, não existe um meio hoje eficiente que eu me previna da doença, como que eu consigo estar bem fortalecida para lidar com essa doença caso eu venha me contagiar da melhor forma possível. Eu não entro num estado crítico, não preciso de repente ir para uma UTI. Como que eu vou lidar melhor com essa doença? E a melhor forma de você lidar com essa doença é você cuidando do seu estado nutricional. Principalmente por conta dessa frase aí, né? Nós somos frutos daquilo que nós comemos.
do que nós temos capacidade de digerir e absorver. Então, a gente não é só o que a gente come, a gente precisa comer, a gente precisa ter uma capacidade digestiva para aquilo que a gente está comendo, e a gente precisa ter uma capacidade absortiva também. Então, hoje a gente entende toda essa preocupação com a saúde intestinal, que está muito à tona aí também, por conta disso. Se a gente come até uma alimentação perfeita, mas a gente não tem capacidade de absorver aquilo que a gente está consumindo, você não vai ter um estado nutricional adequado para estar fortalecido, para ter um sistema imunológico adequado e lidar com todas as necessidades que vão vir aí ao longo da sua vida. Essa é uma frase que vem dos textos ayurvédicos, né, dos samhitas, e a gente usa bastante dentro dessa área. Então, qual que é essa relação, né? A relação da alimentação com o sistema imunológico. Como nós somos tudo o que nós somos feito basicamente de água, nutriente e micro-organismos, né? Muito mais micro-organismos do que água e nutriente. Então, todo o restante do nosso corpo que não é organismo vivo, ele é água e nutriente. Então, nós somos totalmente dependentes daquilo que nós estamos consumindo. Tudo, absolutamente tudo que acontece no nosso corpo é devido ao que a gente consome, por uma causa, por um efeito, por alguma diversidade que aquilo ali que a gente está consumindo está acontecendo com a gente. E a maioria das doenças crônicas, elas vêm daquilo que a gente vem consumindo ao longo da nossa vida. Baseado nisso, a gente consegue entender o quanto que o nosso sistema imunológico ele é dependente de nutrientes. Então, ele é dependente daquilo que você consome, tá? Mas antes, a gente precisa compreender que o sistema imunológico ele é complexo e ele é ativo. O que isso significa? Primeiro, que ele não é uma célula só, por isso que é sistema imunológico. Nós temos várias células se movimentando, cada um com o seu papel bem definido de como que eles vão agir dentro das defesas do nosso corpo. Então, nós temos células, por exemplo, que é só para fazer barreira, nós temos células que são para atacar um corpo estranho, nós temos células que é para englobar aquele corpo estranho e destruir ele. Então, nós temos várias células dentro desse composto do sistema imunológico e nós falamos que é um sistema ativo porque a gente não tem um mecanismo que a gente mesmo determina que o nosso sistema imunológico vai agir. Eu esqueci de fechar aqui o WhatsApp, eu espero que eu não fique mandando mensagem. Não fica pitando o tempo todo. Vai ficar. Então, a gente não consegue controlar esse sistema imunológico. Olha, eu acho que tem um corpo estranho entrando aí, vou mandar umas células ali para verificar o que está acontecendo. Ele tem ação própria. Então, aquilo que ele não identifica, aquilo que ele não tem compatibilidade, ele vai atacar, ou pelo menos ele vai lá investigar para entender o que é aquilo que está acontecendo. Por isso que ele é um sistema complexo, porque são várias células diferentes, cada uma com seu papel, e é ativo porque ele tem essa ação de ir lá e entender o que está acontecendo, e atacar e tudo mais, né? O nosso sistema imunológico, ele vai sempre buscar o reequilíbrio, por quê? Porque ele vai agir no momento em que o nosso corpo está em desequilíbrio. Normalmente ele vai agir nesse momento em que ele está em desequilíbrio, então ele vai sempre buscar o reequilíbrio e a proteção, né? Se ele identifica que é um corpo estranho, ele vai lá, ataca para proteger. O que a gente precisa compreender também é que toda resposta inflamatória, ela gera uma lesão tecidual. Toda resposta inflamatória é proveniente do nosso sistema imunológico. O nosso sistema imunológico, uma vez que ele ataca um corpo estranho, isso é uma resposta inflamatória, né? Ele vai fazer todo um processo com esse sistema de células que acontece, e essa resposta inflamatória sempre vai levar a uma lesão tecidual. É como se fizesse um machucado realmente. Você fez um machucado na pele. A partir do momento que você faz uma lesão, você tem uma demanda maior de nutrientes para melhorar aquela lesão. O grande problema é que muitas respostas inflamatórias estão acontecendo no mesmo tempo no nosso corpo e algumas de forma crônica. Então, essa lesão ela vai estar o tempo inteiro acontecendo,
o tempo inteiro de forma crônica, aumentando essa demanda nutricional também. Outro aspecto importante para a gente compreender essa relação da nutrição com o sistema imunológico é que a desnutrição ela vai reduzir a barreira imunológica e as células de defesa. Então, quanto menos nutrido eu tiver, quanto pior tiver a minha nutrição, mais propensa às infecções eu vou estar. A grande questão é que a desnutrição, a gente precisa deixar de olhar para ela simplesmente com o olhar da fome, porque a desnutrição não é só de pessoas que estão passando fome. A desnutrição hoje, ela é muito mais frequente e talvez num número muito mais aumentado do que no período em que a gente estava aí com os piores índices de fome no país. Por quê? Porque hoje a cultura alimentar da população brasileira não é uma cultura alimentar nutricional, que vai favorecer um aporte nutricional. Então, ela é pobre em nutrientes, né, que a gente fala. É uma alimentação pobre em nutrientes. Rica em carboidrato, açúcar, né, muito industrializado, embutido, e pouco nutriente saudável, né, que a gente chama, que é o natural mesmo, né, que vem da natureza, diretamente para o seu prato, né? Exatamente. E aí, hoje, o que nós mais temos, o nosso principal perfil populacional, são de pessoas com sobrepeso e obesidade, porém desnutridas, quando a gente vai direcionar para um olhar dos micronutrientes, que são as vitaminas e os minerais, né? Que nós chamamos de fome oculta ou fome invisível, enfim, a gente dá vários nomes para isso, mas que é uma fome oculta, porque a pessoa ela está com sobrepeso, ela está com obesidade, ela come bastante, só que ela não está se nutrindo. Isso eu descubro com exames, né? Eu preciso fazer, existem exames específicos para eu saber como estão esses nutrientes? Isso a gente identifica através de sinais e sintomas. Então, quando a gente faz uma investigação com o paciente, ele vai relatar para a gente o que ele está sentindo, o que ele tem observado. Isso já dá uma visão bem importante, bem significativa de algumas deficiências, mas a gente precisa associar aos exames laboratoriais. Né? A gente nunca faz um diagnóstico baseado em um único parâmetro, a gente sempre precisa ter mais de um parâmetro para detectar. Mas os sinais e sintomas, eles já determinam bastante para a gente já consegue identificar bem se a pessoa está bem nutrida ou não. A pessoa, normalmente, ela tem uma fadiga muito crônica, ela tem... Eu vou trazer os sintomas para vocês, mas todos esses sintomas que a gente vai ver de uma baixa do sistema imunológico, a gente já consegue perceber previamente quando a pessoa está mal nutrida. Tá? Ok. E a resposta imunológica por radicais livres. Então, os radicais livres, para quem não sabe, é aquele produto que é produzido através da toxicidade no nosso corpo. Então, por exemplo, a poluição, aquilo que a gente consome que gera toxicidade, os poluentes que estão na água, no solo, os agrotóxicos, o próprio envelhecimento, porque o próprio oxigênio gera radicais livres. Isso é natural do nosso corpo, porém ele pode estar muito aumentado, e a forma de você controlar esses radicais livres também é por uma resposta imunológica. Essa informação é muito importante porque quando a gente vai olhar para a nossa alimentação, a gente vai entender que não adianta a gente só dar alimentos que vão colaborar com o sistema imunológico se a gente não também priorizar os alimentos que são antioxidantes, para reduzir essa ação da resposta imunológica por conta dos radicais livres e deixar que os próprios nutrientes façam esse trabalho de limpar a casinha. Eu falo que é vir com a vassourinha e ir tirando a sujeira. E a sujeira são esses radicais livres, não tem muito jeito. Que todo dia tem, né? Todo dia a gente varre a casa, todo dia... Se for tirar pó, todo dia tem poeira na nossa casa. A gente está muito exposto, né? Então é o tempo todo mesmo. Exatamente. Então, a saúde intestinal, não dá para a gente falar de resposta imunológica sem falar da saúde intestinal, e não dá para a gente falar de nutrição sem falar da saúde intestinal, já que nós somos aquilo que conseguimos absorver. A grande questão é que a população está muito doente a nível intestinal. Então, é muito comum, quem não conhece ninguém com uma constipação,
Quem não conhece ninguém com uma disbiose, né? Quem não conhece ninguém que, de repente, está com um monte de acne porque não está tendo uma absorção legal, bacana, está absorvendo muita toxina. Quem não conhece alguém que não bebe água, por exemplo, né? É o que mais tem. A gente encontra, se você parar 5 pessoas, provavelmente ali umas 3, 4 vão se identificar com isso. Então, Disbiose é o quê, Gabi? Explica para o pessoal o que é disbiose. Vou falar. A disbiose é quando você tem um descontrole dessa microbiota. E aí você tem uma microbiota, por exemplo, que não é muito favorável para você, tá? Vamos por partes. Barreira intestinal. A barreira intestinal, ela é o tecido mesmo do intestino. Então, ela tem que estar intacta. A gente quer que esse intestino ele esteja saudável, com as células saudáveis, que ela esteja o mais intacto possível. Hoje, por conta da má alimentação, nós temos intestinos que estão muito inflamados e essa barreira intestinal, ela é bem formada assim, como se fossem esses dedinhos, e fica bem juntinho. E conforme você tem uma alimentação muito ruim, ela tende a ir se abrindo. Então, a gente fala que isso aqui você tem uma hipermeabilidade intestinal, que é quando faz aquele extravasamento para a cavidade abdominal que gera aquela barriga grande, dura, que a gente chama da barriga de chope. Essa barriga de chope, ela já é um extravasamento desse lume intestinal para a cavidade abdominal, e uma vez que ele extravasa, aquilo ali é um corpo estranho, aquilo ali é um processo inflamatório, que vai fazer uma fibrose, e por isso que a barriga fica tão dura, tão rígida, porque ela está fibrosada já. E a microbiota são os micro-organismos que habitam o nosso intestino, que a gente quer que sejam os melhores possíveis. Eu costumo falar que a gente tem um planeta no nosso intestino, nós somos o Deus desse planeta, desse intestino, só que nós precisamos determinar como que ele vai ser habitado. Então, a gente pode, de repente, deixar um monte de seres ali que vão estar só consumindo, poluindo e detonando esse ambiente e consumindo esse ambiente, ou a gente pode ter uma população que é mais sustentável, que está mais preocupada ali em consumir e também oferecer algo em troca para manter um ambiente mais saudável, tá? A disbiose é justamente esse descontrole, quando você tem uma microbiota que está bem descontrolada. Na maior parte você tem micro-organismos que são muito mais patógenos, muito mais prejudiciais do que estão ali fazendo bem, porque hoje a gente sabe que a barreira da microbiota ela é essencial para o sistema imunológico. Esse próprio rede de micro-organismos saudáveis, eles já fazem uma barreira intestinal muito importante, evitando que o corpo estranho passe para dentro do nosso corpo, né? A saúde intestinal, a gente tem que dar um olhar também para essas toxinas. Então, uma pessoa que está constipada, por exemplo, uma pessoa que não bebe água, por exemplo, uma pessoa que consome muitos alimentos carregados em toxinas também. Esses 3 aspectos, eles têm uma reabsorção muito forte de toxinas. Porque se a pessoa não consome água, se ela não bebe água regularmente, na quantidade adequada que necessita, o teu corpo ele vai ter que tirar de algum lugar. E aí ele vai reabsorver ali das fezes, tá? Se você tem uma alimentação muito rica em poluentes, em toxinas e tudo mais, nesse nível intestinal você vai ter absorção dessas toxinas. E se você tem uma microbiota bem ruim, também você vai ter o subproduto desses micro-organismos é tóxico para a gente, e nós fazemos uma reabsorção dessas toxinas também. Um grande exemplo disso é o alto consumo de carne. Quando a gente consome carne, a gente estimula a proliferação de micro-organismos de putrefação, né, que vão estragar aquela carne, e esses micro-organismos de putrefação, eles liberam muita toxina na nossa cavidade intestinal e no nosso lume intestinal, perdão, e a gente absorve muita toxina também. E a própria má absorção, né? Então, quando qualquer coisa que você tem uma má absorção, você tem um intestino muito inflamado, uma doença de Crohn, um intestino irritável, qualquer coisa assim que gera uma má absorção, também vai prejudicar muito a saúde intestinal, e todos esses vão agir diretamente no sistema imunológico.
Por isso que falam que o intestino é muito importante, né? Chamam ele até de segundo cérebro, né? É muito importante. Ele tem comunicação direta com o nosso cérebro. Então, o que isso significa? Isso significa que não precisa passar pelo fígado, não precisa passar por terceiros. Ele vai direto no chefe. E ele ir direto no chefe significa que ele vai influenciar muito esse chefe. Então, ele é aquele que está ali no pé do ouvido. Muitos dos nossos pensamentos sabotadores, por exemplo, pode vir do nosso intestino. Muito do nosso desejo pelo consumo de açúcar pode ser a nossa microbiota, né? Nem a gente. Nós temos muito mais micro-organismos no corpo do que o número de células. Mas ou seja, os inquilinos estão mandando na casa, né? Exato, e a gente acha que é alguma coisa. É isso aí. E a gente ainda acha que é alguma coisa. A gente é muito mais bactéria do que gente. E por isso que fala, né, quando a pessoa está enfesada, ela está cheia de fezes, né? Tem essa coisa, olha, tá aí com o intestino preso, você não é um ser humano normal mais, né? Eu passei uns dias atrás com o intestino... Ah, perdão. E a gente que tem o intestino regular, assim, bonitinho, eu fiquei uns dias atrás com o meu intestino preso, gente, eu fiquei muito estranha, eu não aguentava mais. Falava, eu quero ir ao banheiro. Né? Eu falo, como é que essas pessoas que não vão ao banheiro todo dia sobrevivem, né? Eu não consigo entender. E realmente, é muito complexo. A gente encontra pessoas aí que ficam 7, 15, 20 dias sem conseguir eliminar essas fezes, acumulando. Como? E você percebe, quando você começa, né, eu que atendo muitas pessoas com constipação, eu já sei na cara da pessoa se ela tem algum problema intestinal ou ela não tem. Porque você fica debilitada, a cara fica meio caída, o humor fica péssimo, você perde o viço, então a pele não tem brilho, o cabelo não tem brilho, você fica meio mortinha mesmo, né? É bem desagradável. Não só porque você não está absorvendo os nutrientes de forma adequada, você não está eliminando, e a gente tem vários nervos na saída do ânus, né, que gera uma satisfação, um prazer, um bem-estar, e nós temos também toda a produção de neurotransmissores acontecendo ali, num nível muito violento. Esses neurotransmissores de satisfação, de bem-estar, de felicidade. É por isso que a gente faz muita correlação da depressão, por exemplo, com a saúde intestinal. Eles caminham muito de mão dada. Interessante, né? Isso daí, realmente. Então, vamos lá, vamos para os sintomas, que eu estou vendo aqui, olha, tem muita coisa, né? Até dor de garganta. Porque o que acontece? Como é que eu sei, como é que eu vou identificar que talvez eu esteja com o meu sistema imunológico ruim, debilitado, e eu vou procurar ajuda? Porque a gente, às vezes, não percebe. Então, entender esses sintomas é importante para a gente, peraí. E agora, durante essa pandemia, né, desde março do ano passado, cada vez mais a gente vem identificando esses sintomas. Então, a pessoa relatando que o cabelo está caindo mais, que a unha está mais enfraquecida. Por quê? Porque o estilo de vida mudou completamente. Então, as pessoas ficaram mais dentro de casa, aumentou o nível de ansiedade, aumentou várias coisas, a nutrição mudou completamente a forma de se alimentar e começaram a ter um sistema imunológico mais debilitado. Então, a própria ansiedade faz com que as pessoas comam, às vezes, sem pensar, né? Desconte na comida a ansiedade, né? Aquela compulsão. A ansiedade tem relação com o sistema imunológico, né? Se você está muito ansiosa, se você está meio deprimida, porque a depressão não precisa ser um estado crônico. Pode ser um dia que você está ali mais deprimida, está meio para baixo, aquele dia não está legal. Aquele dia que você não está legal, ele já tem uma comunicação direta com o teu sistema imunológico também. Ele debilita o teu sistema imunológico. Então, é um dia que é para você ficar mais fechadinha dentro de casa mesmo, não se exponha tanto, porque você vai estar mais suscetível a qualquer coisa. Né?
Sim. Então, os sintomas principais, os mais comuns, é a queda de cabelo, as unhas enfraquecidas, um cansaço excessivo. E esse cansaço excessivo, às vezes, as pessoas elas não compreendem muito bem, porque falam assim, mas eu sou preguiçosa mesmo. Eu tô em casa, então eu tô só sofá e Netflix. Mas esse cansaço, como é que a gente identifica? É aquele que você realmente não tem disposição para fazer nada. É aquele que, se você tiver que atravessar a rua para comprar um pão, por exemplo, você vai estar cansada, vai estar ofegante, você vai estar desanimada, você não, talvez até mas vai ser muito mais desgastante do que qualquer outro momento. Náuseas. É mais que um cansaço, ele chega a ser uma fraqueza, né, física. Você sente que o seu corpo é fadiga, o corpo não corresponde ao que você gostaria. Exatamente, mas dá uma sonolência, dá aquela sensação meio misturada com preguiça, realmente, né? E aí você não quer fazer nada, mas é esse cansaço excessivo, né? Náuseas, vômitos e diarreia. As inflamações, então, pessoa que está sempre inflamada, tem uma otite, está sempre com uma dor de garganta, está sempre com uma rinite, uma sinusite, ela está sempre tossindo, né? Tosse crônica também. Essa pessoa ela está com o sistema imunológico bem debilitado. A herpes, quem tem herpes, ela sempre estoura. Qualquer queda que você tem no seu sistema imunológico, ela vai estourar, né? E entre outras. A indicação é que você sempre procure um médico quando você identificar esses sintomas o mais rápido possível para que você possa fazer alguma coisa para reverter esse quadro, né? Então, como que a alimentação ela pode deixar a sua imunidade mais forte? Então, algumas dicas, o que a gente precisa fazer, quais são os nutrientes que a gente precisa se preocupar e dar maior atenção. Então, a água, ela é essencial. Primeiro ponto que não pode faltar para você cuidar do seu sistema imunológico é beber água, porque a água vai ser responsável por todas as ações que acontecem no seu corpo. O nosso corpo, a gente precisa compreender que o que está acontecendo dentro dessa carcaça aqui é fluídico, é muito fluídico. Então, a gente depende da nossa circulação, a gente tem a circulação sanguínea, a gente tem a circulação linfática, a gente depende dos órgãos estarem bem hidratados, de estarem bem lubrificados também. Então, é muito dependente de água. Só 70% do nosso corpo é água. A gente precisa. Quanto melhor hidratado a gente está, melhor vai fluir tudo isso e as reações vão acontecer da melhor forma possível e o teu sistema imunológico vai ficar mais saudável. Exemplo disso é que qualquer infecção que você pega, se você pegar uma gripe simples, você tende a desidratar muito mais rápido. Qualquer infecção que você pega, você desidrata muito rápido. Por quê? Porque ele vai demandar mais água para o local onde precisa ser atacado, para que essas células imunológicas funcionem melhor e consigam fazer o trabalho dela adequadamente. Né? Então, a nossa preocupação... Eu vi uma pergunta aí na questão da água. Tem gente que fala assim, beba 2 litros, tem gente que fala, beba 3. Quanto que eu tenho que beber de água? Uma pessoa, em média, tem que tomar de água por dia. Existe isso ou é muito específico? Já ouvi falar assim, não pode tomar também além do ideal. Eu queria essa informação. O ideal seria, assim, uns 5 litros de água. Então, nós temos uma fórmula que determina para a gente que o ideal seria 35 ml por quilo de peso por dia. Então, você vai pegar 35 ml e vai multiplicar pelo seu peso, e aí é aquela quantidade que você deveria beber ao longo do dia. Mas isso exclui determinados fatores. Então, a temperatura ambiente, se você está suando mais, se você não está, se você está fazendo uma atividade física, se essa atividade física é extenuante, se ela não é. Se você, de repente, está num processo inflamatório, de infecção, alguma coisa, você está demandando mais água, porque se você tiver com febre, por exemplo, você precisa aumentar muito a sua ingestão de água também. Então, é bem... E aí a gente está falando de água, não está falando de líquidos, né? Porque tem isso também.
Então. De água, H2O pura, mais nada. Não é chá, não é chá, não é suco, não é café, não é nada. É a água pura sem solutos. Tá? É claro que sim, dá para a gente fazer uma água saborizada, dá para ser um suco, dá, não dá para ser só suco. Então, assim, dá para dentro, eu tenho que beber 2 litros de água, dentro desses 2 litros, dá para ter um suco? Dá para ter um suco. Esse suco tem como ele ser a mais? Não tem. Então, ok, tudo bem. Entenda que não pode ser só suco, não pode ser só chá. Porque a gente às vezes sente sede e vai beber qualquer outra coisa que não é água. Então, menos a água. Precisa da água também. Né? A gente pode beber as outras coisas, mas precisa da água também. E a água melhora mineral, né? Do que essa água de torneira filtrada. Se puder uma água mineral, né? É o ideal ou não? Olha, eu já visitei várias estações de tratamento de água. Eu super confio no tratamento de água. A gente pode solicitar a testagem. Eu não vejo nenhum problema. Eu acho que é muita paranoia também de, tem que ser água mineral. Quando a gente vai para algumas marcas de água mineral, a gente encontra altas concentrações de sódio. Essas águas minerais em plástico, embalagem plástica. Então, assim, tem N fatores. Tem toxina também, né? Tem toxina também, elas não estão puras. Elas vêm, a água mineral vem da mesma fonte que vem a água na tua casa. A diferença é que ela está embalada. E a que está na tua casa, você consegue evitar o excesso de produção de plástico, o excesso do consumo de plástico. Se você tiver um filtro de barro, por exemplo, é o melhor. Né? Várias pesquisas demonstram para a gente que o melhor filtro que existe ainda é o de barro. Ainda delícia. Maravilhoso. Deixava fresquinha, muito bom. Então, as frutas cítricas, elas são importantes fazerem parte da nossa alimentação também, porque elas são ricas em vitamina C, que além de fazer todo o fortalecimento do sistema imunológico, também é antioxidante. E em relação à alimentação, o que é importante a gente compreender? Que a gente precisa ter uma alimentação bem equilibrada para quando a infecção vier, tá? Isso é importante, a mesma história da gripe. Não adianta tanto assim a gente suplementar a vitamina C depois que a gente já está gripado. Então, a gente precisa estar consumindo vitamina C para quando nós estivermos gripados, nós já tivermos essa vitamina C e ela consiga combater. Né? Eu gosto muito de usar a analogia do soldado. Não adianta você, na hora que estoura uma guerra, você pega uma pessoa aleatória, um monte de gente, e fala, agora vai lá, puta. O ideal é que você prepare essas pessoas, que as pessoas estejam preparadas, então elas estão treinando diariamente, e no dia que tem a guerra, você está mandando pessoas treinadas, pessoas que estão qualificadas para aquilo ali. A vitamina C não é diferente, assim como todos os nutrientes, não é diferente. A gente precisa ter todo esse aporte nutricional para quando a infecção vier, a gente já tem o nosso exército bem treinado para ir lá e combater, né? Os alimentos fontes de ácido fólico, que eles ajudam na produção das células dos glóbulos brancos, que são as células do sistema imunológico, os famosos soldados do nosso sistema imunológico, né? Então, a gente encontra aí através dos vegetais verdes escuros, dos feijões, cogumelos e fígado. A vitamina E e zinco, o zinco nunca teve tão em alta quanto nessa pandemia, então precisou-se estourar uma pandemia infecto-contagiosa para a gente compreender o papel do zinco. Pelo menos assim, a população em geral, a população mais compreender o papel do zinco. A gente sabe que o zinco ele participa de praticamente todas as reações do nosso corpo, ele tem um papel sensacional, importantíssimo, que precisa também você ter uma ingestão adequada desse nutriente para você estar mais fortalecido, e ele faz um papel de não deixar com que o agente patógeno, o agente de fora patógeno, ele se agregue num tecido. Então, ele permite isso, ele faz essa permissão. Que a gente está vendo hoje com o Covid, que a pessoa que não tem uma dosagem de zinco adequada, o vírus ele adere mais fácil ao pulmão.
do que quem tem uma dosagem de zinco adequada. É mais difícil para esse vírus conseguir aderir ao pulmão, né? Então, ele também é essencial para o sistema imunológico, principalmente para as pessoas idosas, porque tem mais perda também desses nutrientes, e eles estão presentes nas castanhas, sementes e nas leguminosas. Maravilhoso. A dica é que homens, eles têm maior dependência de zinco do que mulheres, porque eles perdem muito zinco no esperma. Então, quando tem produção de esperma, eliminação de esperma, eles eliminam uma dosagem muito alta de zinco. Então, é interessante os homens estarem sempre de olho nesse nutriente e, se necessário, fazer uma suplementação, né? E a mulher na menopausa, hein? Como que fica a imunidade? A mulher na menopausa, a imunidade não tem tanta alteração. Pode vir a ter alguma coisa, mas não vai ter tanta influência no papel da imunidade. Vai ter influência caso elas venham ao longo dos últimos anos tendo uma má alimentação. Aí sim, o corpo vai estar mais propenso a infecções se você não está preparado para aquele momento. Você está abrindo a porteira, é como se você tirou o cadeado do portão. Então, você está facilitando agora. É mais por conta disso. O ômega 3, que é essencial, principalmente porque previne de inflamações, e o ômega 3 a gente tem através dos peixes de água profunda, mas através das sementes também. Então, semente de linhaça é sensacional, uma excelente fonte de ômega 3, e as algas também, né? E o probiótico, por conta desse papel intestinal, a gente viu o quanto que o intestino influencia no sistema imunológico. Então, o consumo de probiótico, que você vai fazer uma recolonização dessa microbiota, é importantíssimo, como o kefir, o kombucha, o chucrute, a soja fermentada também, aquela sopinha de misoshiro, é um importante probiótico, porque melhora a microbiota intestinal, protegendo de invasores. E eu não coloquei aqui, mas eu acho muito importante falar também da vitamina D. Esqueci de colocar, mas a vitamina D tem um papel muito importante. A vitamina D, que hoje a gente já compreende o papel dela de não ser somente uma vitamina, mas já tem um papel aí de pré-hormônio bem importante, que também vai ajudar muito no sistema imunológico, porque todas as células do sistema imunológico têm receptores de vitamina D. Então, a gente sabe que para a gente ter síntese dessas células, né, produção dessas células do sistema imunológico, a gente precisa ter um bom consumo de vitamina D, ter uma exposição ao sol frequentemente, se for necessário fazer uma suplementação, mas que faça uma suplementação adequada, não que faça uma suplementação por conta própria, sem referência, de qualquer forma, como tem sido feita por aí. Tá demais, né? As pessoas chegam na farmácia, elas saem pegando lá as vitaminas de qualquer jeito, como se estivesse comprando bala, né? E não entende que não é assim que se faz. Isso é legal falar depois. É uma vitamina lipossolúvel. É uma vitamina lipossolúvel. Tudo que é lipossolúvel, que está em gordura, a gente tem um risco aumentado. Impressionante, né? Ninguém entende e vai fazendo, seja o que Deus quiser. É um próximo tema de vídeo a gente falar de suplementação, né? Porque as pessoas não entendem como faz. É porque a vizinha teve Covid e mandaram ela suplementar, então eu vou lá e vou copiar tudo que ela está fazendo, que o médico prescreveu para ela, para eu fazer também, achando que eu vou me prevenir. Mas a gente sabe que não existe meio de se prevenir do Covid. Não existe. Assim como que é a prevenção da gripe? É a gente ficar quietinho no nosso canto. Como é que eu me previno da gripe? Eu nasci e cresci numa cidade extremamente fria e úmida. A coisa mais comum lá são as pessoas terem doenças infecto-respiratórias. O que a gente faz no período que começa a esfriar? É cachecol, é casaco, o ambiente ventilado, essa coisa de ficar fechado, isso não existe. Não é legal. Então, são as janelas escancaradas mesmo, tentar ventilar. É o ônibus tomando vento na cara, porque a gente sabe que não pode deixar ele fechado, porque senão ali o vírus ele vai se multiplicar muito mais fácil. Então, são os cuidados que a gente já tomava para a gripe, a diferença. E deixar nossos soldadinhos fortes, que é o nosso sistema imunológico ativo, esperto, cuidar do nosso corpo, né?
cuidar realmente dele, né? Exatamente. São cuidados diferentes, né? O cuidado do Covid não tem a ver com os cuidados da gripe, mas a gente precisa estar com o nosso corpo fortalecido, porque a gente não vai ter como evitar ficar doente se nós tivermos contato com a doença. Você vai ter o contato e talvez você não tenha sintomas, mas a gente ganhar na loteria, a gente não pode contar com isso. Então, é muito melhor a gente se prevenir do que remediar, já diz o ditado. Fortalecer para estar da melhor forma possível do que não cuidar. Não fazer nada. Seja lá, quer dizer, suicídio praticamente, né? Vamos lá, vida normal, nada está acontecendo. Não está, né? Se cuide, por favor, né? E a gente está chegando aí numa época do ano complicada, né? Porque a temperatura começa a cair, né? E quem já tem problemas respiratórios, a tendência é que fique um pouco mais fragilizado. Então, mais um motivo para já começar a cuidar da alimentação, né? Da nutrição agora, né? Agora. Exatamente. E eu vou trazer alguns alimentos aqui que têm um papel muito importante para a gente compreender de ter eles no nosso dia a dia, mas antes eu quero deixar claro aqui uma mensagem que é o seguinte: nenhum alimento isolado, assim como nenhum nutriente isolado, vai fazer muita coisa por você. Você precisa ter o conjunto de vários alimentos, da sinergia desses alimentos acontecendo, para que as coisas funcionem adequadamente no seu corpo. Então, não adianta eu olhar aqui e ver que o alho ele vai ter um papel importante no meu sistema imunológico, e aí agora eu vou comer alho de manhã até de noite e viver à base de salgadinho e refrigerante. Não, você precisa ter todo o conjunto. Quanto mais elementos você tiver, quanto mais variedade desses alimentos você tiver, melhor vai ser para a sua saúde, e que eles estejam presentes no seu dia a dia. Porque não adianta você tomar num dia e só vir tomar na semana que vem, tem que estar presente diariamente, tá? Tem muito a ver com a disciplina, né? Assim, as pessoas têm muita dificuldade de ter uma disciplina alimentar, né? Quer dizer, olhar para a alimentação com a seriedade que olha para todo o resto da vida dela. Então, assim, você não chega no trabalho a hora que você quer e você não entrega os seus trabalhos de qualquer forma, você não se veste de qualquer maneira, você não sai com metade do corpo vestido, outra metade pelado, você não sai descabelado na rua, mas com a alimentação é assim que as pessoas agem, né? Elas comem na hora que elas querem, o que dá vontade, do jeito que quer, e acha que não vai ter uma consequência, né? Que vai ser tudo lindo. Ah, tá, daí eu tô sentindo que eu tô meio gripadinho, vou lá e me entupo de vitamina C, ou tomo isso e aquilo, porque falaram que é bom. Aí vai no paliativo, né? Nunca no preventivo. Então, é olhar para seu corpo como uma máquina que também precisa ser cuidada como todo o resto da tua vida. E mais do que o resto. Mais, né? Com um pouco mais até de amor, né? Então, tem a ver com autocuidado, com autoamor. Você falou de sabotagem no começo, e é autossabotagem, tá, gente? Eu quero agora dar minha participação aqui. Não cuidar da saúde física, não cuidar da sua saúde mental, porque o físico interfere diretamente no mental, e que interfere no emocional, não cuidar de nada disso é autossabotagem, é falta de autoamor. Então, é o momento de você se observar. Por que eu não estou cuidando mesmo de mim, como eu mereço, né? Do meu corpo, da minha mente? Por que eu entrei nessa fase da minha vida que eu faço as coisas sem refletir no efeito que isso traz para mim? Então, é muito além do racional. Se você está tendo dificuldade de compulsão alimentar ou de falta de nutrição, tem gente que não come, né? Tem gente que não se alimenta e de vez em quando ingere alguma coisa só para dizer que comeu. Tem dois perfis, o perfil da pessoa que a válvula de escape dela é comer demais, e tem aquela pessoa que não come nada, que come de menos, que não se alimenta. Então, se você está nessa fase da tua vida, é a hora de procurar ajuda,
tá? Não tenha vergonha de procurar não só o nutrólogo, o nutricionista, o médico, procurar um psiquiatra, um psicólogo, um terapeuta, porque você está precisando se encontrar, se equilibrar, tá? É isso que a Gabriela está falando. Não adianta eu comer cacau, cravo, me entupir de chá verde. Eu tinha uma amiga que tomava chá verde o dia inteiro e estava com insônia. Daí eu falei para ela, você sabia que o chá verde tem uma quantidade que você pode tomar por dia e depois das 5 horas não é indicado porque ele altera o seu sono. E se você tiver problema de pressão arterial, também não é indicado o consumo de muito chá verde. Não faço ideia. Então, como é que você está tomando garrafas de um chá sem saber o efeito que isso causa no teu organismo? É isso que a Gabriela está falando. As pessoas perdem o equilíbrio e vão para o 8 ou para o 80, né? É que a gente sempre quer aquilo que é mais fácil, né? Então, eu quero uma coisa que eu preciso fazer para resolver todos os meus problemas. Eu quero fazer uma única coisa. Eu não quero mudar completamente a minha vida. Então, como que acontece a formação de um hábito, por exemplo? Você vai consumir uma coisa, então vamos supor que é a primeira vez na sua vida que você tomou sorvete. Tomou sorvete aos 5 anos de idade, sei lá, foi o primeiro sorvete que você tomou na sua vida. Qual é a associação que você faz? Tomei sorvete, o nome desse negócio se chama sorvete. Eu gostei ou eu não gostei? Ah, eu gostei. Eu gostei. Isso fez eu me sentir mal? Eu passei mal? Eu morri? Eu tô me sentindo bem? Você vai se sentir muito bem tomando sorvete. Não tem quem toma sorvete a primeira vez da vida que vai se sentir mal. Então, se eu tomei, se eu gostei, se eu me sentir bem, esse negócio vai fazer parte da minha vida sempre. Agora, já comer fígado, né? Quando você comeu fígado na tua vida e ficou feliz? Nunca, mas é importante, né? Então, se eu experimentei e eu não gostei, talvez eu nunca mais vou experimentar aquilo na minha vida. Nunca mais eu vou voltar para aquilo, porque aquilo ali eu não gostei e não tem... Não, mas tem fulano, ciclano que faz, que é maravilhoso, e é o melhor fígado do planeta, por exemplo, que nem você falou do fígado. Não, mas eu comi lá quando eu tinha 5 anos e eu não gostei. Eu não gosto de fígado. E eu chego aos meus 45 anos falando que eu não gosto de fígado. Eu passei 40 anos sem comer fígado, assumindo que eu não gosto desse negócio. Porque lá, quando eu tinha 5 anos, não. Mas eu passei 40 anos da minha vida tomando sorvete, porque eu tomei, eu gostei, eu não morri. E aí chega nos 45, que você toma sorvete, e talvez você esteja diabético, talvez você esteja com algum problema já no coração, alguma coisa assim, e você começa a se sentir mal. Nossa, eu tomo sorvete e eu me sinto mal. Mas eu tomei durante 40 anos e eu nunca passei mal. Eu preciso ir no médico ver o que está acontecendo. Aí o médico vira para você e fala, fulano, você precisa parar de tomar sorvete. Não, você vai tirar o meu sorvete? Mas como assim você vai tirar o meu sorvete? Há 40 anos eu tomo sorvete, eu nunca passei mal. Sim, mas você está passando mal agora. Esses 40 anos tomando sorvete te trouxeram até aqui e te deixaram no estado debilitado que você está hoje. Não, mas me passa aí, tem um remedinho, tem uma fórmula, me dá alguma coisa que eu vou tomar para eu não precisar largar o sorvete. Para eu continuar tomando sorvete. Não tem jeito, você precisa parar de tomar sorvete. Aqui que a pessoa faz, ela vai para casa e ela fala, só hoje vai. 40 anos tomando sorvete, eu não morri, não vai ser hoje que eu vou morrer. Não vai ser agora que eu vou morrer. Sorvete. Entende? Essa é a construção. Até tem, né, O Poder do Hábito, é um livro que eu sempre indico para as pessoas. Leiam, gente, esse livro, porque ele fala muito disso. Como quebrar um hábito, como realmente ressignificar isso que ela falou, de que o sorvete
Não é o problema. Também o problema não está no sorvete. O problema está em como você consome isso, né? Eu sempre falo aqui em casa. O problema pode na associação. O problema está na associação que você faz a esse sorvete. E prazer com aquilo. Quer dizer, se eu quiser ficar feliz, eu preciso tomar um sorvete. Você não pode ser feliz tomando um copo de água? Pode. Por que disso? Mas por que isso? Porque a criança, quando ela faz aniversário, ela vai comer bolo, salgadinho, refrigerante, docinho, e é festa de aniversário, é um momento feliz, está todo mundo feliz e ela está ganhando presente. É o melhor momento de todos. Porque chega Registrou. Você está comendo um monte e você ganha presente, está todo mundo feliz, está todo mundo reunido. Você passou de ano, a criança ela vai para uma pizzaria, ela vai tomar sorvete, ela vai comer um fast food e está todo mundo feliz, está todo mundo sorrindo. Quando você cresce, qual a associação que você cria? Toda vez que eu como docinho, salgadinho, bolo, refrigerante, cerveja, churrasco com cerveja, tá sempre todo mundo hambúrguer, eu tô feliz. Toda vez que existem esses elementos na minha vida, eu estou feliz. E todo mundo ao meu redor está feliz. Então, se eu... Não me lembro feliz comendo um brócolis. Aí eu recebi... Qual é a frase que a gente mais usa? Eu mereço. Aí eu mereço. Eu mereço tomar sorvete. Eu mereço beber cerveja o final de semana inteiro. Eu mereço o tempo inteiro. Por quê? Porque a gente foi educado quando criança que toda vez que a gente ganhava algo que a gente merecia, fazia por merecer, a gente tinha esses elementos como recompensa. A gente cresce. E aí ficou. É o ratinho de laboratório. É o ratinho de laboratório que ganha o queijinho, né? No final ali do negócio. É bem isso mesmo, né? Educados para a péssima alimentação. E depois cresce e vê que está no prejuízo. Aí você tem que ressignificar, se reconstruir e entender o porquê você se alimenta. Você não se alimenta para ter prazer. Você se alimenta para se nutrir, para nutrir suas células, para nutrir seu corpo, para que seu cérebro funcione bem, para que seu intestino funcione bem, para que as suas emoções fiquem equilibradas. Você se alimenta para cuidar do seu corpo, da sua mente. Você não se alimenta para sentir alegria, prazer. Não é uma festa, não é um momento de... Porque a alimentação está sempre ligada com fraternização. Não precisa estar desvinculado. Uma vez que você sente prazer... Mas não é o propósito primeiro, né? Não é o propósito. O ideal é você sentir prazer comendo aquilo que te faz bem. E tem como. Tem muita coisa que nos faz muito bem, que é extremamente prazerosa. Que é muito receitas maravilhosas, né? Hoje saiu briga aqui por causa de uma omelete de couve-flor, gente. Saiu briga aqui na minha casa. Porque tinha outras opções, mas alguém comeu toda a omelete de couve-flor e o outro ficou sem. Então, chega no ponto de você criar receitas que a sua família vai consumir aquilo e vai achar gostoso. Não vai ser uma coisa ruim, desagradável, sem gosto, sem graça. É o que ela falou, usar bons temperos. Olha, se você colocar alho, né, na comida, e você colocar cúrcuma na comida, que eu uso muito também, não tem como não ter sabor, gente. O sabor tá lá, né? É só querer também. Depois a gente pode falar de receitinhas também, né? Tem muita coisa boa. Vamos lá, continuando para a gente encerrar. São importantes a gente ter no nosso dia a dia, que vão ajudar muito no nosso sistema imunológico. Então, a gente tem aí o alho, ele tem um papel importante como imunomodulador. O que é isso? Toda vez que a gente fala imunomodulador, significa que ele está sempre ali forçando o equilíbrio desse sistema imunológico. Então, ele também é muito importante para pessoas que têm doença autoimune, por exemplo. A doença autoimune, você desregula muito esse sistema imunológico, ele fica muito exacerbado, tanto que começa a atacar coisas naturais suas, coisas que fazem parte da sua composição natural. Então, o alho, ele vai fazer sempre esse equilíbrio. Se ele tiver muito, seu sistema imunológico estiver muito descontrolado, muito aumentado, ele vai abaixar.
Se ele estiver muito baixinho, ele vai aumentar e vai sempre buscar esse equilíbrio. Por isso que ele se chama imunomodulador. Além de ser altamente antioxidante, ele é antifúngico, bactericida, então ele tem inúmeros benefícios aí para a nossa saúde, né? A cúrcuma, a gente já sabe que a cúrcuma ela tem um papel que ela protege o núcleo das células, além de serem anti-inflamatórias. Essa questão dela proteger o núcleo da célula significa que ela está protegendo o seu próprio DNA. Então, ela melhora muito mais a transcrição, evita a produção de células cancerígenas, mas também ela vai evitar que o agente patógeno entre ali naquele núcleo e faça a transcrição ali, como um vírus faz, por exemplo. O que o vírus faz? Ele vai no núcleo da célula e ele vai começar a transcrever de uma forma diferente aquele núcleo, aquele DNA que está ali, e a cúrcuma ela vai proteger esse núcleo, então ela vai deixar esse núcleo mais resistente e é mais difícil do patógeno conseguir invadir. São anti-inflamatórios e aumentam muito a resposta imunológica. A cúrcuma tem benefícios sensacionais, incríveis. Gente, é muito bom. O ideal é que ela seja sempre consumida junto com uma pimenta, porque ela é dependente da capsaína, né, que é o composto bioativo das pimentas, para melhorar a biodisponibilidade. Então, a absorção dessa cúrcuma ela é aumentada bastante quando é consumida associada a uma pimenta. O cacau possui alta concentração de polifenóis, que tem sido associado às ações antioxidantes e também imunomoduladoras. Então, ele vai agir reduzindo essa carga de radicais livres, né, essas sujeirinhas que ficam pelo caminho, e também vai fazer esse equilíbrio do sistema imunológico. Cacau, tá, gente? Cacau, tá? Não é um doce. Chocolate em pó, chocolate de chocolate, tá? Isso mesmo. O cravo, ele tem importante ação antioxidante que ajuda a superar os sintomas de infecção, então ele é também sensacional nesse ponto. E aí sim, o cravo, ele pode ser interessante a gente estar consumindo caso a infecção já esteja acontecendo, locada, né? Mesmo todos os outros que são para prevenção, uma vez que você já está com a infecção, você pode consumir porque já vai dar uma melhorada no sistema imunológico, mas o cravo especial, se você está com uma infecção, é bem interessante você consumir cravo, tá? O chá branco... Eu mastigo o cravo quando eu tô com dor de garganta, só para compartilhar com o pessoal. Eu mastigo o cravo, gente, alivia demais, é uma delícia. E gengibre também, né? Duas coisas também maravilhosas. Então, a gente tem o chá branco e o chá verde, que são os mesmos chás, só muda o tempo de maturação. A diferença é que o chá branco ele reduz bastante essa carga da cafeína, que a Cíntia comentou aqui de todos os problemas da cafeína. São provenientes da mesma planta, porém com tempo de colheita distinto. A principal diferença entre eles acaba sendo o teor de cafeína. Quanto mais nova a folha, menos cafeína tem. Tem importante papel no tratamento das pneumonias e na prevenção de infecções, entre outros. Então, tá aí o chá branco nesse momento, que dá muita doença respiratória, ele pode ser, sim, bem interessante. Eu gosto mais de recomendar o chá branco do que o próprio chá verde ou o chá preto, que também o chá preto também é a mesma planta. E a diferença do branco para o verde é a colheita, parece, né? Porque, na verdade, vem da mesma plantinha. Assim como o chá preto. O chá preto é a mesma planta do chá verde, é a Camellia sinensis também, né? O gengibre, que tem um papel importante na recuperação das inflamações, é por isso que a gente usa muito gengibre para dor de garganta, uma vez que a dor já está instalada, que a gente já percebe que tem uma inflamaçãozinha ali na garganta, balinha de gengibre, spray de gengibre, porque ele vai recuperar a lesão dessas inflamações, né? O mel e o pólen, que são poderosos nos processos anti-inflamatórios, tanto na prevenção quanto no tratamento. Então, também vai agir nos dois momentos. Melhora a recuperação dos tecidos, né? Eu falei com vocês que todo processo inflamatório leva uma lesão tecidual, que leva a um aumento da demanda de nutrientes. Então, a gente depende muito mais de nutrientes. O mel e o pólen, eles vão ajudar nessa recuperação desse tecido, na regeneração desse tecido. Fazem com que o corpo reaja mais rápido à inflamação e diminui a intensidade de alergias respiratórias. Então, se você tem rinite, sinusite, é interessante você
pensar no consumo de mel e pólen, que pode ser consumido junto, inclusive. E o própolis, meu queridíssimo, sou apaixonada por própolis, se deixar, eu recomendo própolis para todo mundo, porque ele é sensacional, as abelhas já sabiam das coisas, sempre souberam mais pra gente. Ele tem um poder de esterilização, então sendo um dos produtos que mais apresenta flavonoides na composição. Flavonoides é um composto bioativo altamente antioxidante, então toda aquela história do radicais livres, aquelas poeirinhas que ficam, o própolis faz um papel sensacional nisso aí. Aumenta o potencial da vitamina C, então a vitamina C que você consome diariamente, ela vai ter o potencial dela aumentado por conta desse consumo do própolis. Além de melhorar as paredes dos vasos e das artérias, que tende a ir envelhecendo com o tempo. Tem ação anti-hemorrágica, então qualquer hemorragia que estiver tendo, o própolis vai ter um papel sensacional. É anti-inflamatório, é antioxidante, é antiviral, bactericida e combate alguns tipos de gripe. Então, própolis é vida, tem que estar presente, todo mundo tem que ter um vidrinho de própolis em casa e estar consumindo regularmente, porque realmente tem um papel incrível. E, para finalizar, aquilo que a gente estava justamente conversando, né? Do que você se alimenta. Então, de coisas gostosas, mas que te matam lentamente, ou de nutrientes que te dão vitalidade diariamente. Essa escolha, ela acontece várias vezes, todos os dias da sua vida. E essa decisão é só sua. É uma decisão que você toma todos os dias, várias vezes ao dia. Você decide se você vai se matar lentamente ou se você vai melhorar a sua vitalidade. Deixar aqui os meus contatos. Isso mesmo, né? A alimentação é vida, né? É vida com saúde. Então, você escolhe, né? O seu caminho é você que escolhe. Legal, viu, Gabriela? Obrigada, então, obrigada. Acho que a gente toma o tempo todo, né? Foi uma aula, né? Uma big de uma aula aqui sobre imunidade. Foi muito além do que simplesmente um bate-papo. Foi uma aula muito boa. E eu peço que vocês assistam com atenção, reflitam, né? Não é um conteúdo para deixar na gaveta, compartilhem com mais pessoas. E se tiverem dúvidas, deixem as dúvidas, a gente responde na medida do possível. Nós vamos subir para o YouTube esse conteúdo, Facebook, Instagram. Então, visitem as redes sociais, né, da Gabi, visitem as minhas redes sociais e vamos trocando esse conteúdo com o maior número de pessoas. E para fechar, quero agradecer, dizer que a Gabriela está entrando de parceira na Mindset, num projeto muito legal. Até o final desse semestre a gente já vai falar disso. É surprise, mas é coisa boa, levando realmente conteúdo relevante para as pessoas, né? Fazendo o que a gente acredita, que é que a gente é agente transformador para o mundo, né? Através do nosso conhecimento, através de trocas de informação, a gente pode melhorar a vida das pessoas, melhorar a nossa própria vida. Então, que façamos essa corrente do bem. E a Mindset entrou nessa, convidando especialistas incríveis para fazer uma corrente do bem de conteúdo relevante. Chega de tanto conteúdo, não tem alimento trash, tem conteúdo trash por aí também. Muito lixo na internet, muita coisa ruim. E é o nosso papel levar coisas boas e transformar esse ambiente interativo num ambiente que tem um pouquinho mais de qualidade. Então, a Gabi vai entrar com a gente, está convidadíssima, aceitou, estou muito feliz com o aceite dela. E teremos mais vídeos em breve falando de outros temas relevantes, tá? Gratidão, Gabi. Beijo. A gente se vê em breve, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau.